Bom dia a todos. A paz do Senhor Jesus, amados. Estamos aqui mais um dia, nessa quarta-feira. Voltando aqui agora com a palavra. Por esses dias eu fiquei uns dias aí sem continuar com as meditações. Estava meio ocupado, resolvendo algumas questões minhas, pessoais, E hoje eu quero aqui agradecer a Deus em primeiro lugar, por estar aqui na presença dEle. Para louvar, agradecer, adorar o Senhor, como Jesus fala, buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça. E hoje aqui nós vamos meditar nas palavras, falando sobre os milagres e as curas que Jesus fez. O poder da fé. O que a fé pode fazer, Mesmo com um grãozinho de mostarda, uma fé tão pequena, o que a gente não pode fazer através da fé? Vamos pegar aqui uma passagem aqui. Falando sobre os milagres que Jesus fez, as curas. E a gente sabe que muitas pessoas hoje, a fé está se apostatando, as pessoas não acreditam mais. Muitas pessoas estão sem fé. Por causa do quê? Por causa desses tempos difíceis que estamos vivendo. As TVs, muitas vezes na internet também, tem que tomar cuidado, que nós assistimos. As pessoas estão se contaminando com coisas do mundo e se apostasando, da fé. Se apostasando da fé. E essa manhã aqui eu quero entrar aqui na presença de Deus, que através da palavra de Deus, que o Espírito Santo venha sobre nós e que o Senhor venha a cada um que estiver online ou que vai assistir depois a trazer essa mensagem aqui para a gente se fortalecer espiritualmente, Para mim, para você que está ouvindo, o que a palavra ela pode fazer com a vida da gente. E a primeira palavra aqui, eu peguei aqui Mateus 6. Mateus 6, versículo 22 ao 23. Que fala aqui, um corpo iluminado. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são estas trevas. Então, se os nossos olhos são a janela da nossa alma. Então, o que nós temos visto, o que nós vemos, o que nós assistimos, o que nós procuramos assistir, aquilo que você assiste, porque os nossos olhos são a janela, Se você tem olhos bons, se você tiver pensamentos bons, o seu corpo também será bom. Mas a partir do momento que as pessoas têm malícia, têm maldade, vê com outros olhos, por isso que a gente tem que vigiar, como Jesus diz, A gente tem que vigiar, amados, os nossos olhos, vigiar a nossa boca, o que a gente profetiza, vigiar os nossos ouvidos, o que a gente tem ouvido. A gente vê quantas músicas hoje não passam mensagens. Vê coisa passando mensagens de sexualidade, fala de morte, fala de tristeza. Quantas músicas não passam e fala de, como é que chama, igual aquelas músicas sertanejas, Fala sofrência, que é a pessoa que sofre por amor. Então, o que nós temos ouvido? A gente tem que tomar muito cuidado. O que ouvimos, com o que vemos e com o que pensamos. O que sua boca fala, a nossa boca, ela pode matar, mas também ela pode sarar. Profetizar. Aquilo que você profetiza. Se você profetiza coisas ruins, se você profetiza maldições, a partir do momento que você amaldiçoa, seja um filho, seja uma pessoa, aquela maldição se torna
volta para você. Mas quando você profetiza bênçãos, profetiza coisas boas para aquela pessoa, seja para o teu próximo, seja para o teu vizinho, seja para alguém da sua família, as bênçãos ela volta para você. Então, a gente tem que tomar cuidado também o que a gente fala, não só com os nossos olhos. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Jesus fala que a gente temos que ser vigilantes em todo momento. Em casa, no trabalho, na rua. Por isso que ele fala, vigie. E aqui fala, no versículo 22, os olhos são a lâmpada do corpo. Então, se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo também vai ser pleno de luz. Vai ser cheio de luz. Porém, se os olhos forem maus, teu corpo também estará em absoluta escuridão. E se a luz que está em ti são trevas, tremendas são essas trevas. Por isso que Jesus fala hoje aqui, né? Você que está aí ouvindo, você que está acompanhando, para que as palavras do Senhor venham entrar no seu coração, essas palavras. Para você vigiar. E em questão sobre a fé. Sobre a fé, que fala aqui, ó, Mateus 7, versículo 7. Não, aqui fala de perseverança na oração. Vamos aqui pegar um dos milagres que Jesus fez, das curas. Quer ver? Vou falar aqui dos milagres de Jesus. Vou pegar o livro de João aqui. O livro de João fala muitos milagres que Jesus fez. Como que a gente pode ativar a fé e a cura através da gente? Muitas vezes as pessoas não sabem, mas a pessoa ela pode ser curada por ele mesmo, pela fé dele. Não precisa nem da pessoa só profetizar a cura. Porque se todos nós temos o Espírito Santo de Deus. O homem foi feito do quê? Corpo, alma e espírito. É coincidência, né? Pai, Filho e Espírito. Né? O Pai, que é o Eterno, né? O Criador do céu e da terra. O Filho, Jesus, e o Espírito Santo, o Consolador. São três. Aí temos a fé também, que através do quê? O nosso corpo, a nossa alma e espírito. São 3 pontos. Alguém já ouviu falar sobre terceira dimensão? 3D? Então, 3D. São 3 linhas paralelas, elas formam uma certa dimensão. 3 dimensões. Então, quando a gente aprende a ter controle e domínio dessas dimensões, quando você chega naquela 4ª linha paralela, a dimensão divina do universo, da luz, você atrai para você. Se você saber usar de forma correta, para o bem, você vai ver como que Deus pode fazer a cura através da fé. Eu vou pegar aqui a passagem que Jesus cura o centurião. Jesus ele cura aqui, a cura do filho de um oficial. Está em João capítulo 4, no versículo 46 ao 54. Esse foi o segundo sinal que Jesus fez. A segunda cura que ele fez. Então Jesus voltou mais uma vez a Canaã da Galileia, onde transformou a água em vinho. E ali havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu que Jesus havia chegado na Galileia, vindo da Judéia, dirigiu-se até ele. Ele implorou que descesse para curar seu filho, que estava a ponto de morrer. E Jesus lhe disse: a menos que vejai os sinais e maravilhas, nunca crereis.
o oficial do rei disse a Jesus: Senhor, desce antes que o meu menino morra. Assegurou Jesus: pode seguir, o teu filho vive. O homem acreditou. Então quer dizer que Jesus ele não precisou nem de ir até onde o menino dele estava. A partir do momento que Jesus falou: pode seguir que o teu filho vive, o homem acreditou na palavra dele. Na palavra dele, de Jesus, e partiu. E quando estava descendo a caminho, seus servos vieram ao seu encontro e lhe deram a notícia: teu filho vive. Então inquiriu deles a hora em que o menino havia melhorado. E eles disseram: ontem é a hora 7ª. E a febre baixou, o deixou. Assim, o pai reconheceu ser aquela mesma hora que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e todos que viviam em sua casa. Esse foi o segundo sinal realizado por Jesus, depois que veio da Judéia para a Galiléia. O que a gente tira de exemplo dessa passagem? Eu vou dar aqui um testemunho meu. Desse dia que aconteceu comigo e que aconteceu em 2020. Eu, quando comecei a ler mais a palavra de Deus, a conhecer a palavra, comecei a me libertar dos pecados, da idolatria principalmente. Quando a gente começa a deixar a idolatria de lado, começa a buscar o Senhor em primeiro lugar, em secreto, e quando você se arrepende, né, começa você ter uma mudança, então o Espírito de Deus começa a agir na sua vida. E eu, em 2019, eu tinha saído do trabalho que eu estou hoje, né? E eu fui trabalhar aqui na salgaderia. Quem me conhece sabe, né? Trabalhei um bom tempo aqui na salgaderia do Manga Rosa, na época da pandemia, em 2020. Estava no auge, né? Aquela crise pandêmica, né? Fiscalização para tudo quanto é lado, que não podia ficar ninguém sem máscara. E eu trabalhava no Manga Rosa, e à noite eu trabalhava no Montouro, fazendo entrega de lanche. E muitas vezes, de tanto aquela máscara, às vezes me atacava sinusite. Porque às vezes estava calor, de repente o tempo mudava, estava frio. E máscara, né? Só quando eu saía para entrega eu tirava um pouco para dar uma aliviada. E é horrível ficar com essas máscaras. E comecei a ter problema de sinusite. Atacava a sinusite. Então a sinusite, ela, você sabe, né? A sinusite ela afeta essa região aqui, ó, né? Da face aqui do olho, assim, na testa, né? E é uma dor que incomoda, né? Parece que tá um peso assim na sua cabeça. E a cabeça dói. E na certa noite, eu não estava nem morando nessa casa, estava numa outra. Eu coloquei meu joelho do lado da cama, ali em secreto, comecei a orar ali, bem baixinho mesmo, sabe, para não incomodar, né? Quem está ali na casa. Ali bem baixinho, de madrugada, todo mundo dormindo. E buscando a presença de Deus. E ali, amados, quando você está em espírito com Deus, você está ali naquele momento, aquela intimidade com Deus, eu falo: Senhor, tira essa dor de cabeça, sinusite, que eu não aguento. Tem vezes que eu fico uma semana assim e não melhora. Comecei a fazer esse teste. Não foi só uma vez, foi 2 vezes que eu fiz. Amados, o nariz escorria sozinho naquele momento. Você sentia uma força poderosa, que é a presença de Deus, e o nariz corria, tinha que limpar até o chão, de tanto que saía. Amado, foi uma experiência que eu guardo na minha memória até hoje. Para você ver que, através da nossa fé, e quando você está em espírito, ali com Deus, é possível você ser curado. Muitas vezes, a gente não vê as igrejas mostrando esse tipo de ensinamento às pessoas. Mas a pessoa ela tem a cura dentro dela. Porque todos têm um espírito. Nosso corpo é formado, corpo, alma e espírito. E esse espírito, quem que deu esse sopro de espírito? Foi Deus. Foi Deus que te deu esse espírito. E quando você começa a acessar esse espírito, você começa a ter domínio sobre você, seu corpo. E você começa a ter esse momento de intimidade com Deus, em espírito. E você domina no mundo espiritual. Aí você imagina ali a cura. Imagina ali, Senhor, vem com a tua mão, cura. Você está acessando a 4ª dimensão, a parte divina. Você está acessando aquela parte celestial, né?
atraindo o positivo para você. Por isso que fala, né? Terceira dimensão, né? 3 pontos. Depois vem a quarta, que é a parte mais, que é o poder mesmo, é o poder de Deus. Aí onde Deus vem e com tua mão ele realiza a cura. Então, daquela vez que eu tive isso, a experiência, né, sobrenatural aqui no meu próprio quarto, sozinho, hoje eu nunca mais sofri de sinusite. Desde aquela época, nunca mais tive sinusite. Então foi um milagre, foi uma cura. Então como funciona hoje? Como que a gente vê esse ponto? E quando você está lá em secreto com Deus, quando você, primeiramente, você tem que fazer o quê? Para que a graça e os milagres aconteçam na sua vida. É você buscar ali em secreto com Deus. Primeiramente, analisar a si mesmo, os nossos pecados, né? Todos, né? Então, confessar os pecados, se arrepender e abandoná-los, né? Não basta somente a gente falar assim, eu me arrependo dos meus pecados e continuar no pecado. E a gente ali tomar atitude e falar, não, chega, eu estou fazendo isso aqui errado, eu vou abandonar o errado. Aí você vai abandonar o errado. Vai começar a fazer as coisas certas. Isso você está agradando a Deus. E Deus se alegra quando o homem, ele se contrita dos seus pecados e busca a face do Senhor. Se a gente pegar de exemplo de homens, de profetas, que eram tementes a Deus, né? Quantos milagres esses homens não receberam de Deus? Se você vê o profeta Ezequiel, você vê quantos milagres fizeram, quantas curas, quantos sinais, né? Elias, o profeta Elias, por quê? Porque eles temiam um Deus vivo. Eram homens de Deus mesmo, eles não seguiam, eram obedientes, se desviavam do errado, procuravam não viver no pecado. Né? Se abandonassem, se desviavam do erro. Então eram homens, dizer, santos. E a gente também pode chegar a esse ponto de santidade. Através da confissão. Quando a gente confessa os nossos pecados para o Senhor, Ele é justo e fiel para nos perdoar. Para nos sarar. E depois, quando você começa a buscar, começa a analisar a sua vida, deixa as coisas erradas de lado, abandona a idolatria, né? Deixa de viver na mentira, procura ser honesto, procura dar certo, o que acontece? Deus vai se alegrando. Poxa, essa pessoa quer mudança, né? Quer mudar mesmo. O que acontece? Deus, quando você tem uma enfermidade, aí você busca lá em secreto, você está em intimidade ali com Deus, você está em espírito. Você está ali naquela intimidade com Deus ali. Mas como intimidade? Tem aquele momento ali, confessando que o Senhor é o único Deus vivo, confessando o seu nome, glorificando o teu nome, exaltando o nome dele. Ali em secreto, no seu íntimo, com Deus. É assim, amados. Confessando ele como o Senhor da sua vida, pedindo para ele tua proteção. É assim que funciona. É a intimidade com Deus. A intimidade com Deus é a melhor solução para acontecer os milagres e as curas. Seja sentimental, seja mágoas, seja ressentimentos. É ali que Deus pode curar e tratar. Porque aí Deus vai quebrantar o seu coração. E ele vai sarando. Então, seja um sentimento, seja uma mágoa. E se tiver uma enfermidade, Deus também vai ali. Quando você tiver intimidade com Deus, fala assim, Senhor, purifica meus olhos, purifica meus ouvidos, purifica minha boca, purifica meus pensamentos, purifica meu coração, purifica o meu corpo. Então você tem que determinar ali, naquele momento que você está em intimidade, aquele momento que você está sentindo a presença de Deus, você está sentindo uma força diferente, uma força sobrenatural, quando você está naquela intimidade, está naquele êxtase. Aí ali naquele momento que você tem que determinar o que você quer. Eu quero a cura, Senhor. Eu quero a cura dessa dor na minha coluna. Eu quero a cura desse tumor que está dentro de mim. Então você vai começar ali naquele momento, ali naquele êxtase, no espírito, você vai clamar.
Você vai imaginar a cura. Você vai imaginar Deus colocando a mão dele. E ele fazendo a cirurgia, te operando. Deus operando ali. Amados, quando você começa a ter esse acesso espiritual, essa intimidade, Deus vem. Aí é onde fala, né? Quarta dimensão que o pessoal fala. Aí vem o poder de Deus. E é onde acontece. Foi o que eu tive a experiência, né? Em 2019. Foi esse momento que Deus, que eu senti a cura. Em 2019, 2020, né? Foi em 2020 que eu estava trabalhando. Nesse tempo como entregador. Então, aconteceu. Por quê? Porque você está ali naquele momento, aquela presença, e o milagre acontece. Porque você determinou. E você estava ali no espiritual, você estava em espírito. Você não estava mais na carne. Aquele momento você estava em espírito. E quando você está em espírito, a primeira coisa que tem que fazer, tirar todas as preocupações da sua cabeça. Eu tenho uma conta ali, eu tenho para fazer isso. Esquece. Você, primeiramente, quando você está em intimidade com Deus, você tem que tirar todas as suas preocupações. Porque se você estiver pensando em outra coisa naquele momento, o milagre não acontece. Então você tem que tirar. É deixar a sua cabeça vazia naquele momento. E buscar ali a presença de Deus. Estar em espírito. E quando você estiver naquele espírito, você estiver sentindo uma força que vem dos pés até na sua cabeça, umas arrepios que vem dos pés, envolve todo o seu corpo, aquilo ali já é um momento da presença de Deus na tua presença. Ali é o momento em que é a presença de Deus. Você está em espírito. Aí você vai clamando, vai buscando, vai confessando os seus pecados, vai entregando suas angústias. Você vai entregando para o Senhor e vai curando, vai tratando. Então esse momento que você vai ali imaginar a cura. Por quê? Porque a partir do momento que você imagina a cura, você está determinando no mundo espiritual isso. Aí onde do invisível se torna visível, se torna físico. E onde acontece o milagre. É a mesma coisa. Esses dias aqui, eu estava com muitas manchas aqui na pele, no braço, aparecendo aqui no meu corpo, né? Fica tudo vermelho. Falei, Senhor, né? Tira essas coisas de mim, né? Aí você entra na presença de Deus, você busca ali a face dele. E quando você está lá em espírito, você clama. Amado, eu nem tomei remédio. Nada. Não tomei, não passei pomada. Nada. Sumiu tudo. Tudo que estava vermelho aqui assim, sumiu. Então, é o quê? É a fé, é a intimidade com Deus. Então, você imagina ali, quando você está em espírito, você profetiza ali a cura. Quando você está em espírito. Quando você está em espírito, Deus vem com a intervenção dele. E aquele, no físico, você está pensando positivo. Eu profetizo a cura assim, sobre a minha vida, sobre esta casa, sobre esta família. Profetizo um milagre sobre a minha vida. Assim. Então, é aquilo que a gente profere, amados. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Quando a gente profetiza coisas boas, as coisas boas, dia vem. Mas a partir do momento que as pessoas só pensam negativo, profetiza coisas ruins, desejando mal, só falando em ódio, sabe, assim, que odeia. Enquanto as pessoas tiverem esse pensamento negativo e tiver ódio no coração, mas mágoas, infelizmente a cura não acontece. Então tem que ter um arrependimento, tem que ter uma busca presencial, a pessoa mesma ali com Deus. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo ele vem ali para agir. É como diz a palavra, aquele que busca a minha face, eu ouvirei. Aquele que se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu ouvirei. O arrependimento, primeiro tem que vir um arrependimento para vir a cura. Como que a gente vai curar essa nação? Você vê que não estamos vivendo? É oração. É ter todos os cristãos, todos, seja evangélicos, seja católicos, sinceros, sabe, que buscar a face do Senhor, do Eterno. Buscar em espírito. É esse avivamento que Deus quer para nós.
arrependimento para Deus vir com a cura. Para Deus curar uma nação, amados, é só através do arrependimento. Se não tiver arrependimento, não tem cura. Se não tiver arrependimento, não tem milagre. Por isso tem que tomar cuidado com muitas pessoas que dizem que cura em nome de Jesus. Tem que ter cuidado. Que tipo de unção essa pessoa tem? Da onde vem? Será que realmente vem de Jesus? Você sabia, gente, que tem pessoas, entre aspas, que se dizem pastores, vão em mesa branca, vão em macumbaria, vão em outras, buscam em outras entidades para trazer a cura, para buscar o milagre? Sabia que tem gente que faz isso? Tem pastores que faz isso? Então, pessoas que buscam outras alternativas para poder fazer sinais e maravilhas ali, para atrair gente para o templo. Sendo que você tem o poder da cura dentro de você, através do Espírito Santo. Só basta você acessá-la e fazer manifestar. Isso depende da pessoa querer, que é através da fé. Você vê aqui que Jesus falou, vai que teu filho vive. Jesus profetizou da boca dele. E o homem creu. O centurião creu. E chegou lá, seu filho vive. E na hora que ele falou a hora, ele imagina, poxa, na hora que Jesus falou, na hora que Jesus profetizou, a cura veio. O milagre veio. O milagre aconteceu. Por quê? Porque ele profetizou. Então, a mesma coisa é aquela mulher hemorrágica, aquela mulher que sangrava 12 anos, no meio da multidão. O que aconteceu com ela? Ela estava 12 anos sangrando, e Jesus estava passando, e ela no meio daquela multidão, e ela tocou nas vestes de Jesus. E Jesus falou, eu senti uma força sair de mim. Quem me tocou? Aí os discípulos estavam falando, mas tem um monte de gente aqui em volta. Não tem nem como saber. Não, alguém me tocou. E ela se recuando, meio assustada. Aí Jesus viu ela. A tua fé te curou. Então, o que curou? Foi Jesus ou foi a fé dela em Jesus? Ela pensou, se eu tocar no manto dele, se eu tocar na túnica dele, eu serei curado. Então ela imaginou, ela pensou, ela colocou na cabeça, se eu tocar no manto dele, eu vou ser curado. Se eu tocar nele, eu vou ser curado. Essa é a fé, amados. Quando a pessoa determina que ela quer uma cura, ela vai buscar. Amados, Jesus é maravilhoso. Quando a pessoa quer cura, pode ser qualquer enfermidade. Muitas pessoas falam, o câncer não tem cura, não tem não sei o quê. Tem cura sim, amados. Só basta a pessoa crer. Como assim não tem cura? Tem cura sim. A fé, amados. Quantas pessoas, eu testemunho de pessoas que tinha câncer, que através da fé, ela voltou a fazer os exames, raio-x, e não tinha mais nada. Às vezes a pessoa está até desenganada por médicos. Aí a pessoa vai ver depois, acontece um milagre. Por quê? É a fé da pessoa. É a fé da pessoa. É a mesma coisa você pegar um copo com água e consagrar e falar, Senhor, este copo aqui com água, Senhor, eu determino aqui, Pai, que através desta água, o Senhor venha me curar. Não é a água que vai te curar, mas a sua fé, você depositando a sua fé. Não é para sair comprando água ungida, como muitos fazem aí. Muitas igrejas estão fazendo o quê? Vendendo lenço ungido. Essa água aqui é ungida, essa água aqui é do Rio Jordão. É isso aqui você pode comprar que vai curar com você. Não, amados. Você mesmo pode fazer na sua casa. Eu vou dar outro testemunho aqui. Aqui em casa, um dia fazendo café, faz um tempo. E a canequinha estava sem o cabo, né? Tinha quebrado. E estava no café, a água estava pelando, estava fervendo.
E a água, eu fui para pegar, enroscou o pano e caiu bem em cima da minha mão a água. Fervendo, irmãos. Fervendo. Eu tava pelando. Aí eu falei, nossa, que dor. Dói na hora, né? Peguei um pano úmido ali, coloquei um pouco em cima. Coloquei minha mão e falei, Senhor, eu determino que essa mão aqui ela sare e não fique nenhuma cicatriz. E essa mão tá aqui, amado. Não ficou nenhuma marca de queimadura. Tá aí, ó. Porque você determina. Você tem o poder na sua boca. E você tem o Espírito de Deus dentro de você. Só basta você acessá-la e manifestar esse poder de Deus. O poder do Espírito Santo. Porque todos já têm o Espírito. Só basta você fazer ele manifestar para fora. E as coisas vão acontecer. Milagres, curas, tudo. Só que depende de cada um. Depende da pessoa querer. É que nem às vezes as pessoas chegam na gente assim, quando a gente faz evangelismo na rua. Ah, ora por mim? Tá, você ora. Mas a pessoa não tem fé. Ela não acredita. Sendo que ela tem o poder dentro dela mesma de cura. É claro que não vai ser a gente que vai curar. Mas a fé da pessoa em crer que a gente, através da oração, Deus vai usar ali. Você vai ser o canal de Deus. E a pessoa vai ser curada. Mas é a fé da pessoa. Se a pessoa tiver... E também, dependendo se a pessoa estiver no pecado. Às vezes a pessoa pede oração, só que ela está no pecado. Se ela estiver no pecado... o milagre também não vai acontecer. Porque muitas enfermidades são consequências do pecado. São consequências do pecado. Principalmente a idolatria. Quando a pessoa ela tem um outro Deus no seu coração, dificilmente o milagre vai acontecer. Quando você buscar o Deus vivo. Porque você ainda não tirou outro Deus do seu coração. Então, o único Deus, o único que pode curar as pessoas são Jesus. Por isso que eu falo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo, só há um mediador. Então, quando você pede diretamente para Jesus, ali em secreto, ele vai lá mandar para Deus, fala, pai, vai lá, cura meu filho. Tem misericórdia dele. E o poder de Deus vem. Então, tudo é a fé. Então, todos temos esse poder dentro da gente. Primeiramente, o que tem que fazer? Renunciar ao pecado. Segundo, procurar viver em obediência. Santidade. Terceiro, domínio próprio. Domínio da carne. Bom, intimidade com Deus. Então, viver em espírito. Quando você começar a viver em espírito mais vezes ali com Deus, a chance de ter cura é bem maior. É bem maior. Seja para qualquer situação. Se tem um filho de uma criança lá, tá passando mal, tá com febre, né? A febre não abaixa. Se você for uma pessoa espiritual, se você crê num Deus vivo, você crê em Jesus, a partir do momento que você colocar as mãos nele e você determinar, Senhor, eu te determino, Senhor, que essa febre do meu filho abaixe agora, em nome de Jesus. Você creu. Você depositou confiança no Senhor que aquela febre vai abaixar. A febre vai abaixar. Só que as pessoas, às vezes, elas estão vivendo na carne. Estão debaixo do pecado. E aí dificilmente vai acontecer. Por isso que às vezes as pessoas põem a mão e cura, às vezes não cura, não acontece. Porque aquela pessoa, ela está ainda na carne. Ela não está em espírito. Então os milagres só acontecem quando a pessoa crê. Quando a pessoa deposita confiança. Então é a fé. Sem fé, amados, as coisas não acontecem. Amém? Então, eu, aqui nesse momento, aqui, trazendo essa mensagem, essa palavra, para a gente analisar, eu quero que medite essa palavra.
Medite que nada é impossível para Deus. Curas, milagres. Só que se as pessoas estiverem no pecado, os milagres não vão acontecer. Não vai acontecer cura. Porque a pessoa está em milagre. Quantas pessoas às vezes estão, vamos supor, vamos tirar um exemplo aqui. Uma pessoa está se relacionando, uma pessoa solteira, se relacionando com um homem divorciado ou uma mulher divorciada. Está em adultério. Como que o milagre vai acontecer? Pode orar, você pode orar, mas a pessoa não quer largar do pecado. Ela está no adultério. A Bíblia fala em Mateus 19. Aquele que se casa, aquele que se une a uma mulher divorciada, aquele que tem um relacionamento com uma mulher divorciada ou um homem divorciado, ele está em adultério. É adultério com a pessoa. Então, se ela estiver ficando doente, aí a pessoa pede oração, ora por mim para curar. Não vai acontecer a cura, porque ela está no pecado. Primeiramente, tem que falar para a pessoa, você tem que sair desse pecado, você tem que abandonar ele, aí o Senhor vai te curar. Porque muitas enfermidades, às vezes, é consequência do pecado. Por isso que muitas pessoas estão doentes. Não é só essas vacinas que eles estão colocando aí para abrir portas para as enfermidades. Por quê? Porque as pessoas vivem no pecado. Vivem na carnalidade. Jesus fala, a consequência do pecado é o quê? É a morte. O salário do pecado é a morte. Então, a gente mata o quê? O nosso corpo. O nosso corpo é templo de Deus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Porque Deus habita não no templo feito de mãos humanas, mas sim em nós. Vamos ter um exemplo mesmo, em 1 Coríntios. Para você ver como que a palavra de Deus ela é poderosa. Tudo tem um porquê. 1 Coríntios, capítulo 6. E fala aqui, ó. Versículo 12. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Os alimentos são para o estômago e o estômago para o alimento. Deus, no entanto, destruirá tanto um como o outro. Então Deus vai destruir tanto o corpo quanto a alma. Mas o corpo não é para servir à imoralidade, e sim para o Senhor e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, e igualmente nos ressuscitará. Então, Deus ressuscitou Jesus. Porque Jesus era um homem santo, era justo. Então, Deus o ressuscitou. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei os membros e unirei uma prostituta? De forma alguma. Ou não é de vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta se torna um corpo com ela? Porquanto está escrito, os dois serão a sua carne. Então, a partir do momento, vamos supor, se eu esteja separado, divorciado, ou seja, só namorando, mas aquela pessoa que está tendo um relacionamento, ela é divorciada, eu estou em adultério. Então, eu estou o quê? Me prostituindo. Então, eu estou fazendo o quê? Estou sendo uma só carne com aquela pessoa. Então eu também estou no pecado. Aí onde às vezes eu estou sentindo uma dor, uma enfermidade, é um exemplo. Aí eu não tenho a cura, por quê? Porque eu estou no pecado. Às vezes as pessoas não sabem, porque não conhecem a palavra. Está ali na ignorância. Por isso que eu falo, se a pessoa abandonar e se arrepender, Jesus é fiel a perdoar. E sarar. Curar. Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fugir, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo. Todavia, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, ao qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós. Então, o seu corpo é santuário do Espírito Santo. E não pertence a vós. Pertence quem? A Cristo.
pois fostes comprados por um preço, portanto glorificai a Deus no vosso corpo. Amados, nós fomos comprados por um alto preço. Então a gente tem que glorificar a Deus no nosso corpo. Exaltar o Senhor com o nosso corpo. Glorificar o Senhor com o nosso corpo. Entendeu? Então, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Então eu tenho que saber o que é bom, o que não é bom para o meu corpo. Ah, esse alimento aqui não está me fazendo bem, hein? Vou parar de tomar ele. Refrigerante está me fazendo mal, hein? Para de tomar ele. Então é assim. Ah, estou comendo uma carne aqui, essa carne não está me fazendo bem. Pare de comer. Tira aquilo que te faz mal. Tem certos alimentos que fazem mal. Às vezes o seu organismo não aceita, então tira, porque está prejudicando o seu corpo. Porque você é templo de Deus. Então a gente tem que saber o que é bom e o que não é bom para a gente. É isso que a gente tem que entender da palavra de Deus. O que é bom e o que não é bom. Ver vídeos eróticos. Será que isso é bom? Isso pode uma hora trazer consequências psicológicas e atingir o corpo também. Então, temos que ter vigilantes. Por isso que fala que os nossos olhos são a janela da alma. Tudo que a gente vê, tudo que a gente absorve no dia a dia, tem que tomar muito, a gente tem que vigiar. Ser vigilante 24 horas. O que nós estamos vendo, assistido, ouvido. Então a gente tem que pensar nisso. Ser vigilante. Amém? Então é importante a gente entender essas coisas. Para quê? Para que a gente possamos tomar cuidado com esse templo de Deus. Nós somos o templo. Então o que estamos fazendo com o nosso corpo? Vivendo no adultério, na bebedeira. Vai beber? Saiba o que é bom. Não, isso aqui eu vou parar de beber porque a bebida está me dominando. Estou ficando fora de si quando eu bebo. Então você tem que fazer o quê? Parar com a bebida. Nossa, eu fumo esse cigarro está acabando com a minha saúde. O que você tem que fazer o quê? Tomar atitude. Largar o cigarro. Ah, mas eu não consigo. É difícil. Porque o corpo está intoxicado. Como que você vai eliminar? Como que você vai se libertar de um vício? Seja da bebida, seja do cigarro, ou até uma droga. Jejum. Qual que é o propósito do jejum? O jejum, quando você faz jejum, quando você vai num médico, o médico fala, ó, você tem que vir em jejum, porque senão o exame não dá certo. Porque seu corpo está intoxicado. A gente come tanta porcariada hoje em dia. Então tem que eliminar tudo que está ali dentro do seu corpo, para na hora que fazer o exame sair perfeito. Não tem que fazer o jejum para desintoxicar o seu organismo, tirar aquele que você comeu no dia, de tantas horas para poder o exame dar certo? É a mesma coisa. Lê lá Isaías 58 que fala sobre o verdadeiro jejum. Se a pessoa põe em prática o verdadeiro jejum, a pessoa vai conseguir se libertar também. Ah, eu vou fazer um jejum de 5 horas. Eu não vou pôr um cigarro na boca, eu vou orar nesse momento e eu vou ler a Bíblia. Eu vou meditar a palavra. Então você, nesses 5 horas que você determinou, não, aqui eu vou começar a tal hora, eu não vou pôr nem um cigarro na boca, nada, nem comer nada, nem beber nada. Nada. É um jejum que você está fazendo. Só que nesse meio tempo, para você não cair no pecado de comer alguma coisa, beber alguma coisa, ou pegar o cigarrinho, dar uma tragadinha, o que você vai fazer? Você vai ler a Bíblia e vai orar nesse tempo. Então você vai ocupar sua mente para que não venha o desejo. O que vai acontecer? O seu corpo vai começar a desintoxicar. E o que a pessoa está intoxicada? Com o cigarro. Está contaminado com todas as substâncias que tem no cigarro. Aí beleza, você conseguiu ficar 5 horas assim, sem cigarro. Nossa, eu consegui ficar 5 horas sem o cigarro. Eu fumava de meia hora. Como que eu consegui isso? Determinação.
Tudo é determinação. Assim, um corredor, um lutador de boxe, quando ele está determinado a participar de um torneio, ele não tem que fazer treinamento, ele não tem que ser determinado naquele treinamento para ele alcançar o objetivo dele. É a mesma coisa que a pessoa que quer se formar numa faculdade. Vou dar um exemplo, a minha filha. A minha filha passou em 6º lugar na Unesp, para veterinária. Mas o que fez ela conseguir alcançar isso? Determinação. Ela estudava, ela ficava aqui com menos cursos, assistindo aulas, fazendo vídeos na internet, prestando atenção, lendo, estudando. Então ela fez o quê? Não, eu determino. Então ela fez o quê? Se preparou. Então ela foi esforçada. Então ela determinou. Não, eu vou determinar. Então a pessoa tem o poder. Então Deus dá essa sabedoria para o ser humano. É determinação. Não adianta você falar, eu creio em Deus, tenho fé, mas não tenho determinação. Não põe em prática. Não ter atitude. Então é a determinação. Eu determino. Eu determino uma meta. Eu determino que eu vou vender tanto produto hoje. Eu vou sair vendendo hoje na rua. Eu determino que vou determinar uma meta. Então é determinação. Nessa determinação que as coisas acontecem. Então foi a mesma coisa, ela determinou, ela se esforçou e ela conseguiu. Glória a Deus por isso. Então é a mesma coisa a cura, uma libertação de um vício. É a determinação da pessoa, através do jejum. No caso dela não precisava de jejum. Né? Pelo tanto que ela ficasse fazendo jejum, ele ia ficar doente, né? Ficar sem comer nada, ia passar mal. Né? Então, é determinação da pessoa. Determinar. Então, ficou 5 horas sem comer, sem beber, sem apanhar um cigarro. Esse tempo a pessoa ficou orando e lendo a Bíblia, meditando. Então ela ocupou a mente dela. Não deu espaço para o inimigo falar, vai lá, toma um pouquinho. Vai ali, dá uma tragadinha. Então é isso, é determinação. No outro dia, vai fazer de novo? Faz mais horas, vai aumentando as horas. Com determinação. Quando daqui uma semana, uns dias, a pessoa não vai ter nem prazer mais de apanhar um cigarro na boca. Então, é a determinação que a pessoa sai do vício. Então, é a mesma coisa a cura. Através da fé. Uma enfermidade. Quando você está em intimidade com Deus, mas hoje não aconteceu. Todo dia vai fazendo. Jejum. O jejum também ajuda também na cura. Porque o jejum, as pessoas entendem o errado o jejum. Eles pegam o jejum e fazem jejum. Eu quero fazer um jejum para me ficar rico. Eu quero fazer um jejum para Deus me dar um carro. Eu vou fazer. Está errado. Jejum não é para isso, amados. Jejum é para nos fortalecer espiritualmente. E enfraquecer a nossa carne, fortalecer o espírito. Para não pecar. Então a gente tem que fazer o jejum pelos nossos pecados. Foi assim que os profetas faziam, Daniel fazia, vestido de pano de saco. Orava e jejuava 21 dias pela nação de Israel. Então, por nós. Primeiro tem que trabalhar a gente primeiro. O jejum para o nosso corpo. Porque fortalecer o espírito, enfraquecer a carne, matar o desejo da carne. Então, através do nosso fortalecimento espiritual, abandonando a carne, aí as coisas vão acontecer. Aí as milagres. Se a pessoa tiver uma enfermidade, ela vai ser tratada, Deus vai curando. Deus já vai sarando automaticamente. E você vai determinando, profetizando naquela busca. Então é a mesma coisa. Tudo é determinação. No poder da oração, na perseverança da oração, nada é impossível. Se não sermos perseverantes, amados, a gente vai perder a guerra. A gente perde. É a mesma coisa uma batalha espiritual. Se a gente não for determinante, a gente perde a guerra. É a preguiça, é o cansaço, é a determinação. Enquanto a gente não tiver determinação, as coisas não acontecem. É a mesma coisa no Brasil. Se o povo não se levantar, se a igreja, que se fica brigando em paz de política, eu sou da direita, eu sou da esquerda, ficar brigando, determinasse. Não, gente, vamos fazer um jejum em arrependimento pela nossa nação. Se vários crentes cristãos, dependentes de qualquer religião que a pessoa seja católica ou evangélica,
Mas pessoas cristãs verdadeiras. Faça assim, eu determino, vamos fazer um propósito em remissão dos nossos pecados e da nossa nação, para que Deus traga um avivamento, porque sem arrependimento não tem avivamento. É a mesma coisa. Nosso Brasil vai ficar sofrendo na mão aí agora de um governo ímpio. Então a gente precisa de determinação. É isso que falta. Determinação, a gente ter foco. A palavra de Deus. Se alimentar da palavra. A palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O próprio Senhor Jesus disse. E quem é a palavra? O próprio Jesus. Então, se a gente alimentar da palavra, se alimentar espiritualmente, a vida da gente vai ser outra no dia a dia. No trabalho, na rua, em casa. Então, a gente vai... Aquela luz, aquela força que você vai sentir, aquele vigor. Por quê? Aquela disposição. Por quê? Porque o Espírito está sendo guiado pelo Espírito. E não pela carne. É isso que Deus quer para nós. Sejamos mais determinantes e perseverantes na fé e na oração. Será que quando Jesus voltar, vai haver fé na terra? Então é isso que eu falo. Cadê a fé? A gente tem que ser determinantes, irmãos. Amém? Então fica a reflexão. Medite a palavra. A gente tem o poder nas mãos. Nós temos o poder aqui, ó, dentro das nossas mãos. É impossível que hoje ninguém tenha uma Bíblia em casa. Essa aqui é a famosa King James de estudo. Ela é poderosa, né? Boa para quem quer estudar a palavra. Eu tenho até marcação, tanta coisa que eu marquei aqui. Para ficar mais fácil na hora de procurar, mostrar para alguém, né? Então, isso que eu falo. É determinação. Porque a palavra é alimento. Não estou falando que tem que deixar de comer comida. Pelo amor de Deus, não entendo isso. Mas nem só de pão, né? A gente também precisa da palavra. Não adianta você ter a comida aqui para o corpo e não ter a comida para a alma. Isso aqui é alimento para a alma. Se você tiver esse alimento, amado, você não vai sofrer doença, angústia, aflição, medo. Você vai ser uma pessoa com mais vigor e mais força, mais forte. Pensamentos positivos. Agora, quando se pensa negativo, procure se afastar de pessoas negativas. Pessoas que te edificam, pessoas que só querem teu mal, pessoas que não querem. Se afaste. Se alinhe aquelas que são positivas, mas não fique do lado de pessoas negativas. É a pior coisa também. Isso só traz opressão. Amém? Então eu quero agradecer aqui na presença de Deus por mais essa palavra, essa mensagem deixada aqui. Compartilhe desses ensinamentos para que chegue a mais pessoas. Compartilhe que está assistindo aí. Aquele que for assistir depois, compartilha. Porque a palavra está em Mateus 10:8. De graça recebeste, de graça deve dar. A palavra de Deus é para ser dada de graça. Não é para ser vendida. Esse é o meu trabalho, esse é o meu chamado. É pregar o Evangelho. É pregar ensinamentos que a Bíblia nos dá para edificar as pessoas. Aqui não tem fim lucrativo nem interesse. O interesse é ganhar seguidores para Cristo. Pessoas que realmente querem compromisso com Cristo. Não quero seguidores para Jesus. Amém? Então medite, compartilhe. De graça recebeste, de graça deve dar. Mateus 10:8. Que Deus abençoe, né? Um ótimo dia abençoado. Deus nos dê proteção, Deus nos dê muita força. Para a gente continuar vencendo nos dias a dias das nossas batalhas. Né? Então que Deus abençoe e uma ótima semana.